Às 3 da manhã, sozinho, com o celular na mão, você ainda acredita que é uma questão de esforço. Essa crença não nasceu com você. Foi instalada, aos poucos, nas escolas, nas igrejas, nos podcasts de produtividade, nos stories de superação, nas frases que você aprendeu a repetir sem questionar. Ninguém vai fazer por você. Depende só de você. Quem quer, encontra um jeito. Parece sabedoria. É um programa. E quando um país inteiro aprende a confundir individualismo com virtude, ele está pronto para ser ainda mais explorado. Nos Estados Unidos, o individualismo tem uma história. Nasceu num contexto específico, com mobilidade social real, ainda que apenas para uma parcela específica da população. O Brasil importou esta narrativa, sem ter as condições materiais necessárias. Importou a ideia do homem que se faz sozinho, que não deve nada a ninguém, que é arquiteto do próprio destino. Isso em uma sociedade onde o sobrenome é mais recompensado do que o esforço, onde a renda é concentrada, e o Estado foi desmontado e apropriado por poucos, jogando toda a responsabilidade no indivíduo. O resultado? Um sujeito que não precisa mais de patrão para ser explorado. Ele se autoexplora, voluntariamente, com entusiasmo. Chama isso de ambição. Em 2017, o Brasil aprovou a reforma trabalhista. Não foi modernização. Foi a institucionalização de uma ideia muito específica, a de que o trabalho deixa de ser uma relação coletiva e passa a ser um problema individual. É o cada um por si como filosofia de vida. A proteção que antes era garantida vira opcional, e a instabilidade que antes era exceção vira regra. O trabalhador com carteira assinada era um problema, não porque custava caro, mas porque tinha vínculo. E vínculo cria coletivos. Coletivos criam negociações, e negociações criam limites. A solução foi simples: retirar o vínculo, manter a dependência e chamar isso de liberdade. Milhões viraram empreendedores, não porque escolheram, mas porque o programa já estava profundo o suficiente para que a escolha parecesse deles. E quando não desse certo? Porque muitas vezes não dá. O sistema já tem a resposta. Faltou esforço. O fracasso tem CPF. O lucro é da plataforma. Quantas vezes você movimentou o seu polegar pela tela do seu smartphone hoje? 10? 50? 100? Agora pensa no que esse movimento significa. Você desliza o dedo e aceita uma corrida, sem saber quanto vai sobrar no final do dia. Você desliza o dedo e faz uma aposta, sem saber quanto vai perder no final do jogo. O gesto é o mesmo. Não muda a velocidade, não muda a lógica, não muda o risco. Muda só a história que você conta para si mesmo. No trabalho, você chama de esforço. Na aposta, você chama de tentativa. A interface muda. O contrato é o mesmo. Você assume o risco. Eles ficam com o lucro. E quando dá errado, a culpa continua sendo sua. E liberdade, aqui significa uma coisa muito, mas muito específica. Você não tem com quem dividir a perda. O individualismo não é só uma ideia, é uma condição, explorada com precisão. Quando você está sozinho, às 3 da manhã, sem rede, sem apoio, sem perspectiva, o cérebro busca controle, qualquer forma de controle. A aposta oferece isso, a sensação de decisão, de análise, de autonomia. Mas é um loop, recompensa variável, operando sobre alguém, já isolado. Quando você perde, o sistema não registra fim, registra oportunidade, porque ele sabe que alguém sozinho vai tentar recuperar sozinho o que perdeu sozinho. Você estava quase lá. Tente de novo. Sozinho. Enquanto o debate oficial fala em educação financeira e responsabilidade individual, os números mostram a arquitetura do funil. 40% dos trabalhadores de aplicativo ganham menos de um salário mínimo por hora. E, simultaneamente,
40 bilhões de reais saíram das contas de brasileiros de baixa renda para as plataformas de apostas em um único ano. Esses números cresceram juntos, no mesmo período, pelas mãos dos mesmos agentes que aprovaram a precarização e a abertura do mercado de apostas. A omissão não é esquecimento, é coerência. Porque se os dois números aparecerem juntos, você percebe que não é um vício individual, é um projeto de país. O trabalhador que aposta às 3 da manhã não está ali por fraqueza. Ele está ali por design. Ele é o produto final de uma cadeia que transformou solidão em virtude e desespero em mercado. O algoritmo que decide quantas corridas você recebe é o mesmo algoritmo que decide qual propaganda de aposta você recebe depois de uma perda. Os dois medem a sua vulnerabilidade. Os dois lucram com ela. O projeto precisa que você acredite que está sozinho, porque o jogo foi desenhado para um jogador isolado. A casa sempre vence. Não porque você jogou mal, mas porque você foi ensinado a jogar contra o sistema usando as ferramentas que o próprio sistema te deu. E você foi ensinado a jogar sozinho muito antes de fazer o primeiro depósito. Não é azar, é projeto. Se não é azar, também não é escolha. É desenho. Um sistema que funciona melhor quando você acredita que está sozinho. Mas não está. Tem milhares no mesmo ponto, no mesmo horário, no mesmo loop. E quando isso deixa de ser individual, deixa de ser controle. E então a pergunta muda. Quem ganha quando todo mundo joga sozinho?